Das muitas histórias estranhas que nasceram nos primórdios da internet, poucas ganharam tanta longevidade quanto a do suposto viajante do tempo, conhecido como John Titor. O personagem afirmava ter vindo do ano de 2036 e começou a aparecer em fóruns, programas de rádio, numa fase em que a rede ainda era formada por pequenas comunidades segmentadas e muito engajadas, terreno perfeito para narrativas elaboradas e mistérios colaborativos. Os famosos fóruns da época. O que tornou o caso marcante não foi só a ideia de viagem no tempo, mas o nível de detalhes apresentado. Tyler descrevia um futuro duro, marcado por conflitos internos nos Estados Unidos, colapso institucional, guerra mundial limitada e uma reorganização social baseada em comunidades locais. Ao mesmo tempo, o seu mundo não parecia totalmente alienígena. Era uma versão distorcida, porém reconhecível, do nosso. Isso ajudou a criar identificação e debate, algo muito inteligente. Hoje, a maior parte dos pesquisadores considera o caso uma encenação sofisticada, mas a autoria exata e as motivações originais ainda geram discussão. Bem, mas para você entender melhor a origem da narrativa, é preciso voltarmos ao fim dos anos 90. Quando os programas de rádio sobre paranormalidade e conspiração tinham uma enorme audiência. O Coast to Coast AM, apresentado por Art Bell, era o principal palco dessas conversas. Bell frequentemente recebia ligações, cartas e fax de ouvintes com relatos incomuns. Em 1998, chegou ao programa uma mensagem técnica e confiante de alguém dizendo que os viajantes do tempo que ligavam para lá estavam errados e que ele poderia explicar como a tecnologia realmente funcionaria. Esse remetente afirmava que a viagem temporal seria desenvolvida em 2034, a partir de pesquisas com fusão nuclear e singularidades artificiais. Segundo a explicação, um dispositivo criado a partir de experimentos no CERN, a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, permitiria deslocamentos ao manipular microsingularidades rotativas dentro de campos magnéticos. A lógica envolvia múltiplas linhas do tempo. Ao viajar ao passado e desligar o aparelho, o viajante não alteraria o seu próprio passado, criaria uma nova ramificação da realidade. O autor também descrevia efeitos colaterais curiosos, encontrar versões de si mesmo, observar pequenas divergências históricas e precisar compensar o movimento orbital da Terra para não saltar para o espaço vazio. Havia ainda um limite misterioso. Ninguém conseguiria viajar além do ano 2564, o ponto em que todos os relatos indicavam apenas escuridão total. Ouça o que o suposto John Titor teria dito a respeito disso. Unfortunately, it was also discovered that anyone going forward in time from my 2036 hit a brick wall in the year 2564. Everyone who has ever been there has reported that nothing exists. When the machine is turned off, you find yourself surrounded by blackness and silence. Depois desse primeiro contato, o assunto esfriou, até ressurgir com força em 2000, no fórum do Time Travel Institute, um site dedicado a teorias temporais e cultura pop. Lá, um usuário chamado Time Travel _0 começou a responder perguntas técnicas com a mesma linha de raciocínio do antigo fax. Pouco depois, ele passou a usar o nome de John Titor. Foi nessa fase que surgiram os elementos mais famosos da história. Fotos de um suposto equipamento instalado num carro Chevrolet Corvette modificado, com diagramas técnicos, descrições operacionais e uma missão específica: recuperar um computador IBM 5100 de 1975. Segundo Titor, esse modelo possuía uma função oculta capaz de interpretar linguagens de programação antigas, algo crucial para corrigir sistemas afetados pelo problema do ano 2038. Ele se referia a um bug real relacionado à contagem de tempo em sistemas Unix. Curiosamente, anos depois, engenheiros aposentados da IBM confirmaram que o 5100 realmente tinha recursos
pouco divulgados de emulação de linguagens. Um detalhe que deu um novo combustível aos defensores da autenticidade inicial do caso. Nas previsões de Tyler, os Estados Unidos entrariam em conflito civil por volta de 2004. Haveria uma guerra nuclear limitada na década seguinte e o país deixaria de ter Washington como capital, transferindo o centro administrativo para Omaha. Nada disso ocorreu como descrito, embora apoiadores aleguem que as divergências seriam esperadas em linhas do tempo alternativas, o argumento que funciona como uma blindagem narrativa contra erros de previsão. Em 2001, Tyler anunciou que retornaria ao seu tempo. Uma usuária chamada Pamela dizia atuar como intermediária, publicando respostas e materiais enviados por ele. Depois disso, silêncio. O caso poderia ter morrido ali, concorda? Mas, ao contrário do que imaginamos, ganhou vida extra entre 2013 e 2005, quando sites de arquivos, blogs e até uma fundação com o nome John Tyler passaram a reunir o material. Surgiu um livro raro compilando as mensagens. Um advogado da Flórida, Lawrence Haber, apareceu como representante ligado à marca e ao conteúdo. Isso levantou suspeitas de que o caso pudesse ter sido um projeto de ficção interativa ou marketing viral. Será? Algo assim não pode ser descartado, concorda? Mas vamos continuar. Investigações independentes aprofundaram a dúvida. O pesquisador John Houston aplicou análise linguística comparativa nas mensagens e apontou uma forte semelhança com textos de Maury Haber, especialista em segurança digital e irmão de Lawrence. O vocabulário técnico, padrões de frase e preferências temáticas coincidiam. Para Houston, Tyler foi um personagem criado por Maury, possivelmente como experimento narrativo que saiu do controle. Outras hipóteses surgiram: participação coletiva, jogo de realidade alternada experimental, experimento sociológico online ou até uma obra de ficção colaborativa que nunca foi oficialmente assumida. O artista Joseph Metheny, conhecido por projetos de narrativa conspiratória, afirmou ter atuado como consultor informal, mas isso nunca foi comprovado de forma sólida. O impacto cultural é inegável. O caso inspirou discussões acadêmicas sobre mitologia digital, foi estudado como exemplo de construção de crença online e acabou incorporado à cultura pop, mais notavelmente no anime Steins Gate, onde Tyler aparece como referência direta dentro da trama. No fim das contas, John Tyler se tornou menos uma pessoa e mais um fenômeno, uma mistura de ficção técnica plausível, um timing perfeito e participação coletiva. Enquanto a ideia de múltiplas linhas do tempo continuar sendo uma boa desculpa para previsões falhas, a lenda continua respirando, sempre com a promessa de que a confirmação definitiva pode estar alguns anos no futuro. Quando o suposto viajante do tempo John Tyler começou a responder perguntas em fóruns no início dos anos 2000, o que mais prendeu a atenção do público não foram apenas explicações técnicas, mas o pacote de previsões que ele trouxe consigo. Diferente de profetas genéricos, Tyler cravou datas, descreveu cenários políticos, falou de guerras, colapsos sociais e mudanças no modo de vida. Ele não falava em símbolos, falava em calendário. Segundo seus relatos, o ponto de ruptura começaria cedo. Para ele, os Estados Unidos entrariam num processo de instabilidade crescente a partir de 2004, marcado por conflitos internos cada vez mais violentos. Não seria uma guerra civil clássica, com dois lados bem definidos, mas uma sequência de confrontos regionais, repressões e cercos violentos envolvendo forças federais e grupos armados se tornando frequentes. Esse ciclo se estenderia por anos e culminaria num redesenho completo da estrutura política do país. Bem, nada aconteceu. Não houve guerra civil americana em 2004. Não houve fragmentação territorial, nem tampouco colapso institucional naquele período. A vida política seguiu turbulenta, como costuma ser em vários países do mundo, mas dentro das estruturas normais. Esse foi o primeiro grande erro verificável de Tyler. Ele também previu que os Jogos Olímpicos deixariam de existir depois de 2004,
por causa do agravamento das crises globais. Na prática, as Olimpíadas continuaram acontecendo regularmente, felizmente. Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e assim por diante. Para muitos analistas do caso, essa foi uma das previsões mais fáceis de checar e uma das que falharam de forma direta. No campo geopolítico, Tyler descreveu uma escalada de tensões entre Estados Unidos e Rússia que terminaria numa terceira guerra mundial curta, porém nuclear, por volta de 2015. Segundo ele, o conflito mataria bilhões de pessoas e mudaria o equilíbrio do planeta. Grandes cidades seriam destruídas e o poder global seria redistribuído. Após essa guerra, os Estados Unidos deixariam de ser uma superpotência unificada e passariam a operar em blocos regionais, com a capital transferida para Omaha, Nebraska. Mais uma vez, nada disso aconteceu. Não houve guerra nuclear global em 2015. Não houve redistribuição demográfica forçada, nem tampouco mudança da capital americana. A previsão falhou no núcleo e nos detalhes. Outro ponto curioso que não podemos deixar passar é o que Tyler não previu. As suas mensagens públicas começaram antes de setembro de 2001 e em nenhum momento ele mencionou os ataques de 11 de setembro, que se tornaram um dos eventos mais marcantes da geopolítica moderna. Também não antecipou guerras que realmente aconteceriam nos anos seguintes, como a invasão do Iraque em 2003, nem o crescimento do terrorismo internacional no formato que se viu depois. Bom, outro evento mundialmente conhecido que resultou em milhões de mortes em todo o planeta, com resultado tão triste e negativo quanto de uma guerra de grandes proporções, foi a pandemia do Covid-19. Nem que fosse por simples dedução lógica, ele poderia ter citado algo dessa natureza, mas isso também não saiu das suas previsões. Defensores da história costumam responder a isso com a própria teoria que Tyler usava, a de múltiplas linhas do tempo. Segundo essa interpretação, ao viajar e interagir, ele teria criado desvios e, portanto, os eventos deixaram de acontecer exatamente como na sua linha original. É uma explicação elegante do ponto de vista narrativo, né? Mas impossível de testar. Mas não são somente erros. Nem todas as declarações dele erraram totalmente o alvo. Por exemplo, Tyler afirmou que o mundo passaria por um processo de descentralização econômica, com cadeias produtivas mais locais, maior valorização das comunidades regionais e menos dependência das megacorporações globais. Embora não tenha ocorrido de forma dramática, que ele descreveu, é fato que nas décadas seguintes cresceram movimentos de produção local, agricultura comunitária, energia distribuída e trabalho remoto, tendências aceleradas especialmente após crises globais. Ele também falou sobre crescimento de tensões internas nos Estados Unidos, polarização social e desconfiança nas instituições. Novamente, não no formato de guerra civil armada, mas a polarização política intensa dos anos 2010 e 2020 fez muita gente revisar essas falas com um interesse renovado. No campo tecnológico, seu maior acerto parcial envolve o famoso problema do ano 2038, um bug real que afeta sistemas que contam tempo em formatos antigos de 32 bits. Na época, quase ninguém fora da área técnica comentava isso. Hoje, é um tema conhecido entre os engenheiros de software. O destaque que ele deu ao problema foi, no mínimo, tecnicamente informado. Há ainda um outro detalhe frequentemente citado. Tyler dizia que a internet do futuro continuaria existindo, mas com uma função mais voltada à comunicação direta e serviços essenciais do que entretenimento massivo. Embora a rede tenha se tornado ainda mais voltada à mídia e ao lazer, o crescimento de serviços críticos online, como bancos, saúde e infraestrutura, mostra que ele não estava totalmente fora de direção nesse ponto. Bem, no fritar dos ovos, porém, quando se coloca a lista lado a lado, o placar é desigual. As previsões centrais, como guerras, colapsos, fim de eventos globais, datas-chave, falharam. Alguns acertos foram vagos, outros técnicos, outros interpretáveis. Nada que comprove conhecimento real do futuro, mas o suficiente para manter o debate vivo. Talvez seja esse o verdadeiro acerto de John Tyler,
não prever o amanhã, mas entender perfeitamente como plantar uma história que sobreviveria por décadas. Porque previsões podem falhar, mas boas narrativas atravessam o tempo. Disso não há qualquer sombra de dúvida. O caso de John Titor pode ser o mais conhecido e discutido, mas não é o único. Na história recente, houve outras alegações de supostos viajantes do tempo em diferentes ocasiões e lugares. Fotos e vídeos passaram a circular na internet, levantando a questão de $1 bilhão. Os viajantes do tempo são mesmo reais? Charlotte Ann Moberly e Eleanor Jourdain. No início do século XX, duas acadêmicas britânicas colocaram seus nomes, ou melhor, seus pseudônimos, no centro de um dos relatos mais estranhos ligados ao Palácio de Versalhes. Em 1911, Charlotte Ann Moberly e Eleanor Jourdain lançaram um livro chamado Uma Aventura, assinando como Elizabeth Morrison e Frances Lamont. O motivo do anonimato logo ficaria claro. Na obra, elas contam uma visita aparentemente comum ao Petit Trianon, um pequeno e elegante palácio dentro dos jardins de Versalhes, o famoso por sua ligação com Maria Antonieta na época da Revolução Francesa. O passeio, que deveria ser apenas histórico e agradável, teria se transformado em algo profundamente perturbador. Segundo as duas, durante uma caminhada, o ambiente pareceu mudar de forma inexplicavelmente. O ar ficou pesado, as cores pareciam estranhas e as pessoas que encontraram pelo caminho usavam roupas de outra época. Não eram figurantes, ao menos não oficialmente. Entre as figuras descritas, elas acreditavam ter visto a própria Maria Antonieta ali, sentada e desenhando. O livro apresentou o episódio como uma experiência real, quase como um deslizamento no tempo, um encontro com reflexos vivos do século XVIII. A reação do público foi imediata, curiosidade, debate e também muito deboche, né? Tem sempre os gaiatos de plantão. Críticos classificaram o caso como uma imaginação exagerada, confusão histórica ou pura invenção. Mesmo assim, o relato nunca deixou de intrigar. Até hoje, o episódio no Petit Trianon é lembrado como um dos mais famosos e controversos encontros com o passado já registrados. Para alguns, uma alucinação compartilhada. Para outros, um raro vislumbre de algo que não deveria ser possível. Celular em filme de Charles Chaplin. Bom, pelo menos é o que um cineasta percebeu e colocou na mesa de discussões. Em 2010, um detalhe curioso de um filme antigo reacendeu o debate sobre viagens no tempo, pelo menos para quem gosta de mistérios. O cineasta norte-irlandês George Clarke publicou no YouTube um vídeo analisando cenas extras do DVD de O Circo, de Charles Chaplin. O material mostrava a movimentação do público na estreia do filme em 1928, no famoso teatro chinês de Grauman, em Los Angeles. Entre as pessoas que passam diante da câmera, uma mulher chama atenção. Ela caminha segurando um pequeno objeto escuro junto ao ouvido e parece estar falando através dele. Clarke ampliou as imagens, estudou quadro a quadro e levantou uma hipótese ousada. Aquilo se parecia demais com um telefone portátil moderno. Para ele, poderia ser uma viajante no tempo capturada por acaso naquela filmagem. O vídeo, é claro, viralizou, acumulou milhões de visualizações e chegou a ser comentado em reportagens de TV. Mas as explicações mais pé no chão vieram rapidinho. Especialistas lembraram que já existia naquela época aparelhos auditíveis portáteis experimentais. Outros sugeriram que o objeto poderia ser uma corneta acústica compacta, um tipo de amplificador de som usado por pessoas com deficiência auditiva. Na sua opinião, o que pode ser que aquela senhora estava usando, hein? Um celular ou poderia ser mesmo um aparelho auditivo? Dê uma olhada na cena e registre a sua opinião. Hipster moderno de 1941. Numa fotografia tirada naquele ano durante a reabertura da ponte South Fork, na Colômbia Britânica,
Um personagem específico acabou roubando a cena, mas décadas depois. Na imagem, em meio à multidão, um homem aparece com um visual considerado moderno demais para a época. Óculos escuros, uma roupa casual e uma câmera portátil nas mãos. Na internet, ele ficou conhecido como hipster viajante do tempo. À primeira vista, tudo nele parece deslocado do contexto dos anos 40. Muita gente apontou a camiseta com estampa, os óculos, o equipamento fotográfico como provas de que algo estava fora do lugar ou fora do tempo. Observe novamente com atenção a imagem e, principalmente, compare o estilo do suposto viajante do tempo com as demais pessoas. Bem, esse caso virou um exemplo clássico de como uma imagem fora de contexto pode gerar teorias virais. Tanto que o hipster do tempo acabou citado até em conferências sobre cultura digital e museus, não como prova de viagem temporal, mas como prova do poder da interpretação na era da internet. Com tudo isso exposto, qual a nossa conclusão? Nós compreendemos que o tempo é uma das coisas mais complexas e abstratas que existem, sendo muitas vezes medido apenas através do espaço e de convenções humanas. Contudo, a física nos mostra que viajar para o futuro não é apenas ficção, é um fenômeno que já ocorre, pois o tempo não é absoluto, mas relativo. Como demonstrado no filme Interestelar, a proximidade de grandes massas, como buracos negros ou altas velocidades, alteram a passagem do tempo. A NASA comprovou isso com o astronauta Scott Kelly, que após passar um ano na estação espacial, viajando a 27 mil quilômetros por hora, envelheceu milésimos de segundo a menos que o seu irmão gêmeo que ficou na Terra. Quando o assunto é voltar ao passado, a história se complica. Teoricamente, a matemática das equações físicas permite tal feito e não viola leis ao serem escritas no papel. Fala-se na possibilidade de se usar buracos negros como atalhos, como os famosos buracos de minhoca, para sair em um outro ponto do universo ou do tempo. No entanto, a barreira experimental é gigantesca, pois construir uma máquina capaz disso é um desafio de engenharia que talvez nós nunca superemos. Além da dificuldade técnica, existem barreiras lógicas quase intransponíveis, conhecidas como paradoxos. O princípio da conservação da história, por exemplo, sugere que o universo proibiria eventos que quebrassem a causalidade, como um efeito acontecer antes da sua causa, tornando a probabilidade de tal viagem praticamente zero. Existe o famoso paradoxo do avô, que é muito interessante e consiste no seguinte: se você voltar e impedir que os seus avós se conheçam, você não nasceria. Logo, você não poderia voltar para impedir o encontro. Soluções para isso envolvem mecânica quântica e a teoria das cordas, sugerindo que, ao alterar o passado, cria-se uma linha do tempo ramificada ou paralela, como nos filmes da Marvel, e não como uma alteração da linha original. Ainda assim, o ceticismo prevalece na prática. Stephen Hawking, tentando provar a inexistência de viajantes, organizou uma festa para eles e enviou convites apenas após o evento ter ocorrido. Ninguém apareceu. Há também o perigo físico. Uma simples partícula de luz entrando numa máquina do tempo poderia entrar num loop infinito, acumulando energia até transformar a máquina num buraco negro. Embora não exista uma lei da natureza que diga explicitamente não é possível viajar ao passado, pode ser que o universo simplesmente não tenha uma memória RAM suficiente para permitir essa opção. Entretanto, se não há uma proibição física absoluta, a porta permanece meio que entreaberta, alimentando as nossas dúvidas, as nossas teorias, as nossas viagens imaginárias. Será que nós vamos conseguir chegar a essa tecnologia, quem sabe construindo a primeira máquina temporal em 2034, como alegou John Titor?